dia, graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida, muito obrigado porque você veio aqui nessa noite. Me dá menos retorno, por favor. Oi? É amanhã, isso aí, irmã. Eu estava ligadão ali, tá muito alto para mim aqui, alguma coisa, não sei. Nessa manhã. E aí, mas é porque não é. Eu sei por que eu falei manhã, porque eu estava com a cabeça na noite, não. Não, mas não, tá muito alto para mim, tá? Não é isso não, deixa eu me explicar. Eu tenho uma explicação. É porque eu quero falar sobre o culto da noite. Eu estava com isso na cabeça. Irmãos, presta atenção. A igreja está linda. Nossa, que coisa gostosa. Dá com muita vontade de ser pastor dessa igreja. Nossa, Deus, coisa maravilhosa que está isso aqui. Ver esse rebanho todo aqui, igreja, não é? Só que à noite eu não estou tendo essa mesma visão. Tirou tudo agora, tá? Eu não estou tendo essa mesma visão, gente. À noite eu olho para os bancos, tem um monte de visitante. Cadê os crentes? Aqui é a igreja evangélica. A igreja evangélica tem quantos cultos no domingo, Camila? 2. Amém ou não, irmãos? 2 cultos no domingo. Então espero você hoje à noite para fortalecer meu coração. Quando eu te vejo aqui, eu sou encorajado, eu fico mais solto no púlpito, eu fico mais alegre. Eu falo, nossa, está valendo a pena. Olha só como que eles estão comprando a ideia. Então, quero ver você hoje à noite aqui em nome de Jesus. Enquanto isso, dia 1º de maio, nós estamos preparando esse evento. Graças a Deus, nós tivemos uma adesão muito bacana. Para mim, querida, eu estou de regime. Ah, que gostoso, obrigado. Às vezes você precisa usar uma prerrogativa sacerdotal, entendeu? Brincadeira. Veja bem, dia 1º de maio, nós já estamos assim, eu acho que agora tem uma vaga, Marina, é isso? Pintou uma vaga. Mas pode ser que pinte mais, porque a pessoa, a gente só considera que ela está inscrita quando ela pagou. Tá certo? Então, Janaína comprou a vaga? Oh, glória. Mas vamos ver se vai. Às vezes, pessoas que não. Aí a gente vai avisar, tá? Temos 150 pessoas para ir. Não sei nem como isso vai ser. Estamos tentando nos estruturar, mas o tempo é curto, não é? E a gente pegou a gente meio despreparado, porque é muito tempo que a gente não faz um evento desse, mas nós vamos tentar fazer o nosso melhor. A gente fez um preço, gente, que não existe. Tá? Não é isso. O sítio, para a gente passar um dia lá, para você ter uma ideia, um dia lá é R$ 2.500. Um dia. Nós contratamos empresa para servir o almoço. Sabe por que a gente contratou essa empresa? Para que você não meta a mão em nada. Para que você viva a espiritualidade. Para que você viva a comunhão. Por isso que foi R$ 50. Né? Para que todos possam ir. Para ajudar a compor o valor, o que a gente vai fazer? A gente está trabalhando, ó. A Naide está fazendo, está batendo de porta em porta. Então, ali no finalzinho, você pode comprar uma fatia maravilhosa desse bolo grande, tá? Olha aqui, ó. Você passa ali, você está ajudando para o retiro, tá bom? Lanche do Brito hoje. Se você puder vir à noite, consumir o lanche, você está ajudando para o dia 1º de maio. Todo esse dinheiro está indo para lá. Por quê? Nós queremos fazer surpresas para você lá. Você vai ganhar um brinde maravilhoso quando você for lá. Você vai ganhar coffee break. À noite, gente, você sabe como que nós vamos fechar depois do culto? Sabe como a gente vai fechar? Com pizza. Nós vamos encomendar umas 100 pizzas, se for necessário, para chegar para você se sentir bem nesse lugar. Nós estamos querendo, você sim, não, você não, presta atenção, nós estamos querendo, gente, presta atenção numa coisa, nós estamos querendo fazer uma brincadeira à noite, Wesley, nós fomos dividir isso com umas irmãs ontem, elas ficaram loucas com a ideia, teve gente já botando o nome de uma lista que nem existe, não é que as famílias fecharem com característica de família bíblica, cada uma com um personagem bíblico, para a gente fazer umas brincadeiras, mas tudo isso o ministério, não é? Aí começou a surgir Sansão, Dalila, começou a surgir um monte de coisa. Eu falei que eu ia atacar de João Batista, uma roupa preta com a bandeja marina de Salomé, sei lá, entendeu? Nós vamos fazer uma bagunça. A ideia é essa, tá? Então, como é que você pode ajudar hoje? Você já deu o seu nome, a sua presença já é o máximo. Como é que você pode ajudar mais? Ajudando a gente a arrecadar esses fundos para isso.
tá? É comprando uma tortinha, comprando um lanche do Bito, é estando junto, ajudando. É isso aí, para dar super certo e a gente fazer 2 por ano, amém ou não? 2 por ano nessa comunhão bacana da igreja aí, ok? Abre a sua Bíblia em Efésios. Não sei se tem mais coisa para eu falar. Hoje a gente vai falar. Você convidou seu patrão, gente? Como é que vai ficar isso, hein? Hoje é mais curtinho. O Senhor reservou apenas um versículo para os patrões. Efésios capítulo 6. Gente, ontem nós tivemos tanta coisa legal. Marane, nossa, estou apaixonado pelo seu trabalho. A Marane fez um projeto, gente, chama. Como é que é? Criança na Casa? Ministério Infantil na Casa. E ontem eles foram para a casa da Yara e do Ricardo. Deu quase 20 crianças, fizeram uma fogueira lá, né? Palavra de Deus, adoração, comunhão. Que coisa linda esse ministério. Nós precisamos apoiar, orar por esse ministério, porque ele é um ministério que chega no coração das nossas crianças. Então, Deus abençoe sua vida, da Silene, que está lá em cima também, que é parte integrante desse ministério. É um presente que Deus vai dando para nós, igreja, né? Ontem nós tivemos aqui também a presença de muitos jovens, tivemos o Conecta. Eu acho que deu na faixa de uns 70, 80 jovens aqui ontem. Eu quero agradecer de coração a Dalva Regina, a Washington e a Adriana. Você não estava, não. O Pizzaiolo não estava, né? Quem é que estava mais? Elidiane estava, ficou aqui de 7 da manhã até 10 horas da noite. Mas quem que estava naquela cozinha? Irmã Hilda também estava aqui, minha esposa, eu. A Val estava? Cadê ela? Você estava, Val? Ela veio? Como é que você sabe? Você não estava aqui? Ah, ela falou, anda batendo boca, né? A Val. Muito obrigado pela ajuda de vocês, foi uma ajuda preciosa. Ontem eu me senti assim muito seguro, não é? Sabia que tinha uma equipe boa trabalhando atrás e deu ali umas dificuldades no alimento, a gente providenciou rapidinho e fiquei triste que eu acho que vocês foram para casa sem comer para deixar os meninos comer. Foi isso que aconteceu? Só beliscou? Não podia comer. Não beliscou também? Que Deus abençoe a vida de vocês, tá? Mas eu comprei uma caixa de bombom e dividi para elas, tá, irmão? Fiz esse mimo aí só para dar uma quebrada no negócio. Efésios capítulo 6. Nós estamos nessa carta, o verso de número 9 diz assim: Senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Não os ameacem, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus e ele não faz diferença entre pessoas. Amém? Vamos orar ao nosso Deus. Senhor, muito obrigado, Deus, por esse momento tão precioso que é estar na tua presença. E melhor do que isso, Deus, ou tão bom quanto isso, é a gente poder estar na tua casa com liberdade no coração, com alegria no coração, com sentimento, Deus, de pertencimento à tua igreja. Eu louvo ao Senhor por cada família representada aqui neste lugar. E eu peço que a alegria que o Senhor tem colocado no meu coração, da minha esposa e dos meus filhos, eu também peço que o Senhor coloque no coração deles. Em nome do poderoso Jesus, nos ajuda a entender isso, esse texto, para a glória do teu nome. Amém. Queridos, eu às vezes preservo tanto a minha família de aparecer, de qualquer coisa, mas eu não posso deixar de mencionar minha filha Paula. Cadê ela? Ela não está aí? Ela deve estar em algum canto. Ah, não, ela foi no escritório ali, imprimir um papel, né? Ela pegou a liderança do Conecta. A Paula faz parte de um grupo, não só aqui dessa igreja, da nossa associação, que faz a montagem dos Connectors, né? E esse ano foi aqui na nossa igreja. E ela trabalhou antes, durante e depois de uma forma assim que, né, eu falei, estava conversando com o pastor, eu falei, olha, tá vendo a liderança, como é que é legal?
A menina vai se despontando, vai caminhando, então ela foi responsável por esse setor. Poderia ser em outra igreja, ela estaria lá como responsável, mas foi aqui na nossa, ela ficou mais em casa ainda, então eu glorifico a Deus também pela vida dela. Vamos lá. Vamos relembrar um pouquinho da estrutura daquilo que nós estamos falando aqui nas manhãs de domingo. Presta atenção, tudo começa no capítulo 5, verso 15. É lá que começou tudo que nós estamos falando aqui agora. Olha o que o apóstolo Paulo está dizendo. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios. É aqui que nós começamos uma sessão que se esticou até o momento do capítulo 6, verso 9 que nós estamos falando. E quando a gente pensa em 5,15, o que é viver como sábio? E aí a gente vai falar de dois outros versículos. Um deles é o capítulo 4, verso 1, que diz assim, olha, isso é viver como sábio. Como prisioneiros do Senhor, vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Isso é viver de maneira sábia, segundo o capítulo 5, verso 15. E agora olha o verso de número 17 do mesmo capítulo 4. Paulo vai dizer, assim eu digo a vocês e no Senhor eu insisto, que vocês não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade do pensamento de vocês. Isso é viver de maneira sábia. Agora, para a gente entender 6,9, onde as coisas vão se desdobrando para a sabedoria, de viver de maneira digna e sábia, né? Como ele disse aí no verso 15 do capítulo 5, da gente ter cuidado com a maneira como nós vivemos, agora o Helder vai colocar o capítulo 5, verso 18. Tá? Olha só o que diz aí no verso 18 do capítulo 5. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas permitam-se ser cheios pelo Espírito. É aqui que tudo começa. Nós estamos falando de uma vida cheia do Espírito. E uma pessoa cheia do Espírito, segundo tudo que a gente tem visto aqui, ela apresenta as seguintes evidências. Tudo isso a gente já viu. Comunhão, adoração, gratidão, e agora coloca o verso 21 do capítulo 5, sujeição. É a quarta evidência de uma vida cheia do Espírito. Por isso que Paulo vai escrever no capítulo 5, verso 21, sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. A partir do verso 21, começa a se falar de sujeição. Então, no verso 22, Paulo nos ensina como a sujeição é aplicada a partir do verso 22, a partir do verso 22, o apóstolo Paulo vai começar a nos ensinar como que a sujeição é aplicada em três áreas fundamentais da nossa vida: casamento, família e trabalho. São três áreas que envolvem toda a totalidade da vida diária das pessoas. Nós vivemos nessas três áreas diariamente. Então, o crente cheio do Espírito, ele precisava entender como se deve aplicar as evidências da sua conversão no seu dia a dia, na sua vida diária. Ou seja, o que Paulo está expondo aqui é como devem viver as pessoas que foram chamadas para serem igreja do Senhor Jesus Cristo. Aquela igreja que ele vai dizer lá no capítulo 2, nos versos de 1 a 10, que as pessoas estavam mortas em suas transgressões e pecados, mas que elas foram alcançadas pela graça misericordiosa de Cristo Jesus, e isso aconteceu não pelas obras, mas pela graça de Deus, e agora elas fazem parte da comunidade ou da igreja do Senhor Jesus Cristo. Agora elas são rebanho de Deus. Agora elas são edifícios de Deus. Agora elas são noivas do Senhor Jesus Cristo. Agora elas são o povo do Cordeiro. Então, como que essas pessoas devem viver? E elas precisam, então, apresentar essas evidências nessas três áreas da sua vida. E, diante disso, nós concluímos que nós estamos, então, numa parte da carta que está falando de sujeição aplicada. Ou seja, como é que eu aplico a sujeição no casamento? Mulheres precisam ser sujeitas aos seus maridos e maridos precisam se sujeitar em amor às suas esposas. Na família,
Os filhos precisam se sujeitar aos seus pais e os pais precisam se sujeitar aos seus filhos enquanto discipuladores, não levantando uma vida de ira, de entristecimento, mas os encorajando a caminhar na vida. E aí começamos a falar então das relações trabalhistas. E na semana passada nós falamos dos deveres dos escravos, que para nós são os funcionários, a gente fez essa analogia, né? E falamos que eles também precisam se sujeitar aos seus senhores. E muitos daqueles escravos, lá na época do apóstolo Paulo, eles nutriam no coração um sentimento de aversão, de amargura, de tristeza. A gente viu isso. E a razão disso na semana passada. Então, eles nutriam esses sentimentos em relação aos seus senhores e em relação à própria vida. E esses sentimentos, no geral, eles não eram exteriorizados. Imagina um escravo dizer para o seu senhor que ele não gostava dele, que ele estava revoltado com ele. Isso dava um problema que poderia levar esse escravo à morte. Mas esse sentimento direcionava a ação deles, principalmente quando esses senhores estavam longe. Então, eles não trabalhavam da mesma forma. É a mesma coisa se você está dentro de uma empresa trabalhando, você trabalha como funcionário e você não está satisfeito com o seu trabalho, você não está satisfeito com o seu patrão, você não diz isso porque você precisa do seu emprego, você precisa do seu salário, mas esse sentimento direciona as suas ações dentro da empresa. Então, você não faz as coisas com o coração, você não está implicado com o seu trabalho, você, quando o seu patrão está longe, você dá aquela famosa morcegada, né? Você dá de abelha, você começa a fazer cera no trabalho e por aí vai. São várias ações que o empregado vai desenvolvendo quando o coração dele não está, de fato, ali naquilo que ele está fazendo. Então, Paulo elenca uma série de orientações levando em consideração que aquele escravo amargurado, triste, decepcionado com a sua vida, né, coração cheio de amargura, ele escreve, ele elenca uma série de orientações levando em conta que essa pessoa converteu ao Senhor. O dia que esse cara teve um encontro com Cristo. E aí ele diz que ele precisa respeitar o seu Senhor e ter temor a ele. Tudo isso a gente já viu. Que ele precisa servir ao seu Senhor com sinceridade de coração. Que ele precisa obedecer ao seu Senhor mesmo quando o seu Senhor está longe. Que ele precisa fazer a vontade de Deus de coração. Que ele precisa trabalhar de boa vontade. E que ele precisa ter a confiança no coração de que Deus vai recompensá-lo no momento certo. E detalhe, lá em Pedro, a gente viu na semana passada, que Pedro ainda endossa a fala de Paulo dizendo o seguinte: vocês devem se portar nessa maneira, não só quando os seus senhores são bons, mas até mesmo quando eles são maus. O que ele está dizendo para a gente hoje? Não importa se o seu patrão é gente boa, não importa se ele paga tudo em dia, mesmo que ele não fosse desse jeito, mesmo que ele fosse aquele patrão casca grossa, difícil, mão de vaca, mão de porco, não abençoa a vida do funcionário. Paulo vai dizer, mesmo assim, você precisa honrar esse patrão com todas essas coisas que Paulo fala nos versículos anteriores, tá? Ou seja, o que é isso, na verdade? São respostas que o crente dá à vida. A pessoa transformada, ela constrói a sua vida nessa direção dessas orientações de Paulo. Então, ser um escravo, isso aqui é importante a gente entender aqui, ser um escravo lá na época de Paulo, ter uma vida difícil, ser um empregado hoje, trabalhar duramente, ganhar pouco, achar que a vida é injusta, essas coisas, esses sentimentos, não dá direito ao crente de agir fora dos parâmetros cristãos. É isso que você precisa entender. Não é porque as coisas não estão se desenrolando do jeito que você quer, que você vai agir fora das coisas que Deus manda você fazer. Por isso que Paulo vai dizer, não importa. O patrão pode ser bom ou mal, você tem que respeitar ele. É assim que um crente responde à vida, tá? Agora Paulo se dirige aos senhores. E aos senhores ele diz o seguinte: vocês, senhores, tratem seus escravos da mesma forma. Olha só, da mesma forma. É como se ele estivesse dizendo assim, ó, não tem tudo isso que eu falei para o escravo de vocês? Faz uma releitura disso e você precisa tratar o seu escravo exatamente desse jeito.
Ou seja, o que eu expliquei, é interessante que se você ver na sua Bíblia aí, ele vai investir o verso 5, 6, 7 e 8 para falar dos escravos. São 4 versículos para falar aos escravos e um versículo para falar aos senhores. Mas quando ele abre o primeiro versículo para falar aos senhores, ele está dizendo assim, ó, os 4 é para você também. Por isso que eu não vou repetir tudo de novo. Porque na época de Paulo escrever não é igual hoje. Que a gente vai lá no computador, deletou, pá, botou. Não, lá tem uma tintazinha, um papel desgastante, um processo de lâmpada, de vela, é desgastante. Eu vou escrever tudo de novo para quê? Então ele vai dizendo assim, olha, senhores, tratem da mesma forma. Ou seja, façam com eles o que você gostaria que fizesse com você. Trata eles do jeito que você gostaria de ser tratado. Não é? Trate ele da mesma forma que você gostaria que ele tratasse você. E o apóstolo Paulo, quando escreve Colossenses capítulo 4, verso 1, que é uma carta paralela, correlata, ele está tratando da mesma coisa, ele ainda acrescenta mais uma coisa, ele diz, senhores, dê aos seus escravos o que é justo e direito, sabendo que vocês também têm um Senhor nos céus. Dê a eles o que é justo e o que é direito. O que Paulo está fazendo aqui? Ele está evocando um princípio do cristianismo, nesse lugar chamado Igreja de Cristo, nesse lugar chamado povo de Deus, a despeito de nós termos papéis diferentes na vida, perante Deus, nós somos todos iguais. Então você que é patrão, tome cuidado redobrado quando o seu funcionário for um crente em Jesus Cristo. Cuidado com isso. Cuidado com a forma como você lida com ele. Porque ele é filho de Deus, salvo em Cristo Jesus, igualzinho você. Não há diferença. Então a gente precisa tratar como nós gostaríamos de ser tratados. Assim como um escravo deveria se sujeitar ao seu senhor como a Cristo, os senhores deveriam se sujeitar aos seus escravos como a Cristo. E de que forma? Tratando eles de forma justa. Isso aqui, gente, da mesma forma como foi descrito aos escravos, deveria ser feito aos patrões. E essa palavra deve ter sido uma palavra extremamente revolucionária para a época de Paulo. Porque lembra que a gente falou na semana passada que o espírito da época, a relação de escravo e patrão e senhor, era uma coisa totalmente diferente, longe da nossa realidade de entendimento. Para o senhor de escravo, eu até usei uma palavra de Aristóteles, como que dizendo assim, é impossível ter uma amizade entre um senhor de escravo e um escravo, porque o escravo é uma ferramenta viva, assim como uma ferramenta é um escravo inanimado. Ou seja, o escravo é um objeto, é um sujeito sem identidade, sem personalidade, sem humanidade. Então você dizer para um senhor de escravo que ele deve tratar de forma justa, isso é contracultural. Você dizer que você tem que se sujeitar ao seu escravo, tratando ele com todo amor e carinho, porque ele é seu irmão em Cristo Jesus, isso é completamente fora do eixo da época do apóstolo Paulo. A lei romana sobre os escravos, ela não era justa. A gente viu isso semana passada. Não havia justiça em relação ao tratamento com o escravo. O pater família, ele poderia fazer o que quisesse com o seu escravo, matar, mutilar, jogar as feras, vender, separar um pai de uma mãe. Ele podia fazer o que ele quisesse, não tinha justiça nesse tratamento. E Paulo está dizendo para o patrão crente, olha, você deve agir com justiça. Presta atenção, gente. E aí eu vou provocar você numa coisa muito doida agora. Às vezes você pensa assim, mas eu sou justo com o meu patrão, com o meu empregado. Bacana, você é justo. Você é justo porque a lei manda. Porque se você não for justo, o juiz vai mandar você ser. Imagina se você não tivesse essas leis sobre você. Você trataria com justiça o seu empregado? Porque o que eu falei agora para você é para que você entenda o que estava acontecendo lá. Porque lá não tinha lei que mandava tratar com justiça. Não tinha lei que mandava pagar o 13º em dia, que mandava pagar as horas trabalhadas. Não tinha esse tipo de lei. A lei era a favor do patrão. A lei dizia assim, você pode mandar embora, você pode matar, você pode mutilar, você pode bater, você pode arrancar os dentes dele, você pode fazer o que você quiser.
E Paulo está dizendo, dentro dessa possibilidade toda, eu estou dizendo para você que você deve ser justo. Imagina você, patrão, hoje, que você tem um juiz dizendo para você que você tem que ser justo. Tem leis que dizem para você, agora tira essas leis, deixa só você e o seu empregado. Como é que seria, então, ser justo com ele, na medida que Deus está dizendo para a gente que você tem que ser justo, tratar da mesma forma? Você está entendendo por que eu digo que muitas vezes, falei hoje isso na minha turma, falei na minha turma o seguinte, olha, pega a Bíblia, já falei isso para vocês aqui, na sua casa de crente, bate o martelo lá e diz assim, nós vamos viver a Bíblia hoje, vai dar confusão dentro da sua casa que é crente. Dentro da sua casa. Então, o que Paulo está dizendo para eles é o seguinte, olha, mudou tudo, transformou. E é nesse sentido que eu digo que muitas vezes, se você conhecer o cristianismo, muitas pessoas que estão dentro das igrejas, se conhecer o cristianismo verdadeiro, é possível que essas pessoas repensem duas vezes sobre a ideia de ser igreja do Senhor Jesus, porque ela é confrontativa com a cultura e os padrões da época. Ela está muito à frente disso, né? Então, implícito a essa ordem de Paulo está o princípio da fraternidade entre crentes. E aí eu queria ler com você, muito rapidamente, Filemão, capítulo 1, a partir do verso 8 até o verso 16, porque aqui se aplica justamente o que Paulo está ensinando. Você tem um senhor de escravo. Marina, você podia pegar um copo d'água para mim, querida? Você tem um senhor de escravo, tá certo? E você tem um escravo sendo devolvido, um escravo fugitivo. E Paulo encontra esse escravo, prega o evangelho e ele converte. E agora Paulo precisa ajustar as coisas. Ele precisa ajustar o processo. Então o que Paulo faz? Você precisa voltar lá para o seu patrão. E você precisa conversar com esse pater família e acertar lá, porque talvez tenha roubado ele, tenha fugido e tal. O cara vai te matar. Ele tem o direito de te matar. Eu vou te devolver a ele. E aí Paulo escreve isso aí, ó. Uma carta de devolução. Já viu aquelas cartas de emprego que você chega na empresa anterior? Pode fazer uma carta de referência? Né? Aqui está uma carta de referência. Obrigado, querida. Você é linda, viu? Nossa, Deus, coisa maravilhosa. Gente, a gente não é merecedor, né? Por isso mesmo, tendo em Cristo plena liberdade para mandar que você cumpra o seu dever. Gente, presta atenção, isso é Paulo escrevendo a Filemão. Olha as palavras de Paulo. Já pensou eu falando isso para você? Eu tenho liberdade com você para falar para você cumprir o seu dever. O Paulo está falando para Filemão. Tá? Verso 9. Eu prefiro fazer um apelo com base no amor. Eu, Paulo, já velho e agora também prisioneiro de Cristo, apelo em favor do meu filho Onésimo, o escravo, que gerei enquanto estava preso. Provavelmente Onésimo estava em cana também já. Já saiu fazendo besteira por onde passava. Ele antes era inútil. Era inútil por quê? Porque ele era um objeto sem vida, não serve para nada e ainda é fugitivo. Ele era inútil. Mas agora, ele era inútil para você. Mas agora quando? Depois que ele converteu, ele é útil. Ele é útil tanto para você quanto para mim. É para nós dois. É para o reino, é para Cristo. E agora eu estou mandando ele de volta a você como se fosse o meu próprio coração. Gente, essa carta está sendo lida numa igreja casa. Filemão é o líder da igreja. Olha o abacaxi. Todo mundo está ouvindo, tá? Eu gostaria de mantê-lo comigo para que ele me ajudasse em seu lugar. Ele está fazendo seu papel aqui, enquanto eu estou preso por causa do evangelho. Eu queria deixar ele aqui comigo, para que ele me ajudasse como se você estivesse aqui. Mas eu não quis fazer nada sem a sua permissão, porque afinal de contas você é o dono dele, ele é seu escravo. Para que qualquer favor que você fizer seja espontâneo e não forçado. É coração convertido no Senhor. Talvez ele tenha sido separado de você por algum tempo, para que você agora o tivesse de volta para sempre. Olha que coisa. Não mais como escravo,
mas muito além de escravo, como irmão amado. Para mim, ele é um irmão muito amado, e ainda mais para você, tanto como pessoa, como cristão. Não é chave de galão. Você já ouviu falar em chave de galão? No trabalho, o pessoal que trabalha em empresa já usou esse termo? É aquilo quando o teu patrão chega e te dá uma chave de galão, você não tem como sair daquilo, não tem jeito, tem que cumprir a missão. Paulo deu uma chave de galão em Onésimo, em Filemão, não, até o 19, né? Não, até o 16. Entendeu a missão da coisa? Isso aqui é a relação do que Paulo está falando aqui em Efésios. Isso aconteceu na prática. É possível que essa carta a Filemão tenha rodado na igreja de Colossenses, na igreja de Éfeso, talvez em Filipenses. Essas pessoas provavelmente leram essa mesma carta de Filemão e leram a carta também de Efésios. Então, os patrões crentes precisam tratar seus funcionários com respeito e justiça, como se eles estivessem tratando o Senhor. Imagina que Cristo está trabalhando lá na sua empresa, na sua loja, na sua casa, não é? Não por ser apenas uma ordem a ser cumprida, mas é uma evidência, como uma evidência da sua própria transformação em Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai dar aos senhores uma proibição. Ele vai falar, não ameacem, porque isso é uma prática. A ameaça era uma tortura psicológica que era usada contra o escravo. Imagine num contexto em que o escravo era tratado da mesma forma que um objeto, ele receber ameaças era quase uma sentença de morte. Morte psicológica, morte dos sentimentos, morte da própria existência. Então a orientação aqui para nós é que os patrões crentes não exerçam torturas psicológicas com seus empregados. Imagina um pai de família, uma mãe, sob ameaça constante de perder o emprego. E eu vou dizer uma coisa para você, pior do que dispensar é ameaçar. Pior do que dispensar é ameaçar. Ameaças de punição, ameaça de mandar embora, ameaça de cortar benefícios, tantas outras formas de ameaças que pode haver numa relação de patrão e empregado. Às vezes é melhor dispensar, não é? Esse abuso de autoridade não deve ser uma atitude de um patrão cristão. Às vezes a punição, presta atenção nisso, às vezes a punição ela é legítima. Ok? Às vezes a punição é legítima. Algumas pessoas, elas precisam passar por uma experiência de choque no seu próprio trabalho para ela poder avançar. Mas isso precisa ser feito não no sentido de humilhar a pessoa, mas deve ser feito com amor, com moderação, visando o crescimento e não a angústia. Então, o primeiro tratamento que o patrão precisa dar ao empregado é de ajudar ele a crescer. Com amor, sem humilhar. Agora, se isso não tem jeito, realmente, às vezes você vai precisar cortar. Melhor cortar do que você ficar ameaçando e punindo. É melhor cessar. Olha, infelizmente não tem como a gente caminhar junto. E tem casos que isso é legítimo. Você não está atendendo às necessidades da empresa, eu já tentei de tudo, eu já paguei curso para você, eu já te encorajei, eu já te dei incentivo, a coisa não vai para frente. Então você, uma hora, às vezes, precisa chegar para essa pessoa, olha, não tem como a gente caminhar junto, mas isso não pode ser de forma que esteja humilhando a pessoa, tem que ser realmente com o espírito cristão, principalmente porque aqui está se falando de uma relação de crentes, de irmãos, tá, gente? Isso aqui está sendo escrito para uma igreja. Paulo está entendendo que na congregação tem lá o patrão crente, o funcionário, o escravo dele está lá também ouvindo isso, tá certo? Então isso aqui é uma relação de crentes, entre crentes. Por fim, Paulo dá uma razão ou uma motivação, ou até mesmo um encorajamento aos senhores para que eles procedam como ele está orientando. Ele vai dizer, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles e de vocês está nos céus, e ele não faz diferença entre pessoas. A primeira verdade é que eles deveriam ter sempre em mente que Deus é o Senhor de ambos. Em Deus todos nós somos nivelados. Ambos, escravos e senhores, eram, na verdade, escravos e servos do mesmo Deus. Estavam todos debaixo do mesmo senhorio. Todo crente é assim. Nós estamos debaixo do mesmo senhorio. E se cremos que o que o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu inspirado pelo Espírito Santo, nós cremos também que essas ordens do soberano Senhor é para ambos, para o escravo e para o Senhor, é para nós, é para o empregado e para o patrão. Então os escravos deveriam reconhecer o Senhor do céu no seu Senhor terreno,
assim como os senhores terrenos deveriam reconhecer Cristo na vida dos seus escravos e tratá-los com respeito. A segunda verdade implícita aqui é que esse Senhor divino não faz diferença entre seus escravos, seus servos. Os papéis são definidos na sociedade para que haja equilíbrio na sociedade, mas perante Deus, todos nós somos iguais, todos nós somos seu rebanho, seu povo. E em sendo iguais, em sendo nós iguais, patrões e empregados, infere-se que, da mesma forma que Deus é juiz para julgar as atitudes indevidas do escravo para com seu senhor, ele também é juiz para julgar as ações indevidas dos senhores para com os seus escravos. A mesma coisa. Da mesma forma que Deus é o juiz lá nas ações do escravo, para ver como é que está o coração dele, ele está trabalhando de forma indevida, né, com amargura no coração, não respeita o seu senhor, não tem... Né, quando ele vira as costas, o empregado vai lá, faz morcegação, faz cera, trata de uma forma indevida. Deus é juiz ali, mas Deus é juiz também no coração e na vida do patrão que está tratando o seu empregado de forma injusta. Não é? Então, ele é juiz de ambos, por isso que Paulo vai dizer no texto que nós lemos, uma vez que vocês sabem que o Senhor deles, dos escravos e de vocês, é o mesmo, está nos céus, e esse Senhor ele não faz diferença entre as pessoas, ele julga ambos os grupos, porque todos estão debaixo do seu senhorio. Amém? Como é que a gente conclui isso? O que a gente pode aprender aqui hoje? Presta atenção. Primeiro, trate os seus funcionários como você gostaria de ser tratado por eles. Respeito. Respeito gera respeito. Sinceridade gera sinceridade. É assim que a gente deve tratar as pessoas na vida. Segundo, as obrigações que Deus impõe aos empregados, impõe ao patrão também. É a mesma coisa. Por isso que ele abre o texto dizendo, olha para trás, para todos os versículos que foram colocados sobre o escravo. Não precisa de eu repetir, é só você entender que isso é para você também. Você precisa olhar o seu escravo e o patrão precisa olhar os seus empregados, baseado nos mesmos princípios que ele descreve anteriormente. Então, trate como se você trabalhasse, como se Jesus trabalhasse na sua empresa. Seu funcionário é um crente em Cristo Jesus, ele é seu irmão. Então, o tratamento precisa ser respeitoso. Assim como ele precisa respeitar você, não é porque você é irmão dele que ele tem que tratar você com desrespeito e querer preferencialismo. Não é nada disso, não é sobre isso. É sobre respeito mútuo entre ambas as partes. Lembre-se, se ele é um crente, ele é seu irmão e Deus é juiz entre vocês. E ele prestará conta dos seus serviços a Deus e você vai prestar conta da sua posição de patrão a Deus. Não tem jeito. Da mesma forma que a gente vê Deus como aquele que é o gracioso, misericordioso. Deus se apresenta em todos os cantos das Escrituras, Deus se apresenta como juiz das relações entre os crentes. Né? E para finalizar, lembre-se de que se você é um crente cheio do Espírito Santo, você deve cumprir, dentre outras coisas, a ordem que Paulo está dando no capítulo 5, verso 21. Tudo tem a ver com isso aí, tá? Isso aí é para todo mundo. Coloca para nós aí, olha. Presta atenção, é isso aí. Nós estamos fechando uma sessão que começou aí, ó. Nós estamos falando de sujeição, ok? Desde o verso 22 em diante, até o capítulo 6, verso 9, nós estamos falando de sujeição. Agora Paulo parou, ele vai falar de outra coisa. Ele vai falar de batalha espiritual, ele vai falar de unidade da igreja no fortalecimento para as lutas espirituais, mas agora ele parou. Mas desde o verso 21 que a ordem é essa aí, ó. E está aí, para todos. Patrão, empregado, marido, mulher, filho, pais, tudo é isso aí. Sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Então, mulher, a gente fazendo um resumão, é como se estivesse falando assim, mulher, sujeitem-se aos seus maridos da mesma forma que você deve, ou se sujeita, porque espera que haja uma sujeição a Cristo. Ou seja, sujeitar ao marido é uma demonstração de que ela está se sujeitando a Cristo. Não sujeitar ao marido significa que ela não está se sujeitando a Cristo, porque ela está desobedecendo isso.
Maridos, amem as suas esposas com amor sacrificial, como Cristo amou a igreja. Ou seja, você precisa conhecer a Cristo, marido, e tratar a sua esposa com essa sujeição e amor. Se você não estiver fazendo isso, está desobedecendo isso aí. E está se desobedecendo ao próprio Cristo. Então, não adianta você falar que você ama Cristo, o sujeito não está na coisa, conversa fiada. A evidência está no tratamento com a esposa. Filhos, respeitem os seus pais. Respeito, se você não está respeitando o seu pai e a sua mãe, você não está respeitando o Cristo que você vem cultuar na igreja. Conversa fiada. Ok? Se você chega em casa, você é um filho desobediente, você não respeita seus pais, seus avós, seus tios, você não está respeitando o Senhor Jesus Cristo. Você pode falar isso quantas vezes você quiser que você não está, porque a evidência é a relação que você precisa ter com seus pais. Pais, vocês precisam encorajar os seus filhos para o crescimento, discipulá-los no Senhor. Se você não estiver fazendo isso, você não está se sujeitando aos seus filhos como a Cristo. Porque a expectativa que tem sobre vocês é que, para além das coisas que você ensina, paga, estimula seus filhos para serem bons na vida, você tem que fazer o dobro para que eles sejam bons na relação deles com o Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso trabalho. Isso é maior do que tudo. Tenham sempre em mente na cabeça de vocês assim, o que vale ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós temos que nos alegrar com as conquistas dos nossos filhos, precisamos nos alegrar com os avanços que eles têm acadêmico, profissional, mas não é sobre isso. Isso não tem nada a ver com salvação. Ok? O que nós precisamos é nos alegrar quando os filhos da gente estão nos pés da cruz. Eles podem não ter nada disso na vida, mas se eles estiverem aos pés da cruz, é para você glorificar de pé. É isso, é sobre isso. Ok? Empregados ou colaboradores, como sejam hoje, tratem seus patrões com respeito e temor como você se relaciona com o seu Cristo. Se você está morcegando no seu trabalho, fazendo cera, com o coração cheio de amargura, você não está implicado com o seu trabalho, você não está fazendo a vontade de Deus de coração. Você não está fazendo como a Cristo, você não está cumprindo o 5:21. Não está acontecendo isso, não se engane, isso não está acontecendo. As suas relações sociais, presta atenção nisso, gente, as nossas relações de vida, elas refletem diretamente a nossa relação com o nosso Deus. Então não se engane, se não está bem aqui, não está bem lá, tá certo? Então, faça o seu trabalho como se você estivesse trabalhando para o Senhor. Não espere justiça, não espere isso. Justiça só vem de Deus e Ele vai recompensar cada um no tempo devido. Se você é um cristão, já tem um tesouro de recompensas esperando você. Então não espere justiça. Ah, isso é injusto, pastor, é injusto. É assim mesmo. E pode acreditar, quando Paulo escreveu essa carta, os escravos eram muito mais injustiçados do que você no seu trabalho hoje, porque pelo menos você leva o seu salário para casa. Eles levavam chibatada para casa e ameaças para casa. Então era muito mais triste do que a sua condição. Você tem a opção de estudar, fazer um concurso público, ou então procurar uma outra empresa, ou abrir um negócio. Esses caras não tinham direito a fazer essas coisas. Então é muito mais difícil para eles do que para você. Certo? Então, pensa em julgamento nessas condições, você vai ser julgado com muito mais severidade do que para eles, porque eles, a vida deles é diferente da sua. Patrões, a mesma coisa. Não faça porque a lei manda. Faça porque você é um convertido a Cristo Jesus e quem está do outro lado é teu irmão. Não é porque a lei está com uma espada nas minhas costas dizendo que eu tenho que ser justo que eu vou ser. Não é sobre isso. Não é por aí. É evidência da transformação que houve no meu coração. Eu sei com quem eu estou. É meu irmão em Cristo Jesus. Temos o mesmo alvo, o mesmo objetivo, o mesmo Senhor. E esse mesmo Deus vai julgar a todos nós. Com isso, Paulo fecha a sessão sobre sujeição. Você percebeu que foi na sujeição que ele gastou mais tempo, gente? Ele falou de comunhão, ele falou de adoração, ele falou de mais uma coisita aqui. Espera aí, só um minutinho para a gente orar para terminar. Deixa eu ver aqui o que ele falou. Aqui, ó. Ele falou de comunhão, tá? Vida cheia do Espírito. Ele vem. A evidência, comunhão, a gente falou disso. Adoração, a gente falou disso. Gratidão, a gente falou disso. Mas quando chegou na sujeição, nossa, ele avançou para o capítulo 6. Porque isso deve ser importante.
Porque isso deve ser forte. Porque isso deve ser significativo para a vida de um crente. Porque isso é um sinal de alerta para nós. Amém? Vamos orar ao nosso Deus? Vamos ficar de pé. Queridos, eu estou vendo que tem um monte lá, tá? Aproveita, já passa ali com a Naide. Como é que eu faço para encomendar o hambúrguer do Brito? Tá? Esse material é para ajudar para que o nosso dia primeiro seja um dia bacana. O pessoal de eventos especiais está investindo pesado, tentando. Deixa eu falar para vocês, rapidinho. Sabe o que eu consegui para o dia primeiro? Sabe o que eu consegui? Uma cama elástica quase do tamanho desse púlpito. E perguntei se pode adulto. O cara, pode. 1 ou 2 de cada vez pode pular lá. Pro seu filho, presta atenção, não tem aquele castelinho inflável? Vai ter. Piscina de bolinha? Vai ter. Aí tinha uma coisa grandona, gente, que eu falei, essa não vai dar porque é pouco tempo, mas eu já estou vendo para o carnaval, a gente já está vendo, eu, a Naide, a Cara e o Ed já está vendo para o carnaval, que é aquele escorregão que vem com água e tudo, sim, você chum, cara embaixo. Esse também ia vir, mas esse aí eu mesmo falei para não vir, que eu falei, as irmãs, aí eu fiquei pensando nas irmãs que querem descer esse escorrega, né? Não pode se acidentar, aquela coisa. Mas para o carnaval, quem sabe a gente vai botar no sítio, que depois a gente vai falar sobre isso, o sítio já está encomendado, já está contratado, já está 50% pago de um sítio bem bacana para o carnaval, para você ir com a sua família também, amém, irmãos? Para a gente manter essa comunhão bacana aí, tá? Quem falou? Pescaria não pode, irmão. Pescaria é só de homens, pescador de homens e tal, de chosen, sabe aquela coisa? Hã? Quê? De almas, tá? E aí, domingo que vem, gente, eu preciso dar mais orientações para vocês sobre o dia primeiro. O que vocês precisam levar? Eu vou estar botando vídeo no grupo de membros, tá? Se você não é membro e está indo, pega o vídeo, manda para uma pessoa que você conhece, porque esses vídeos são orientações do que você precisa levar, né? Como é que você deve se portar lá dentro. Tudo isso vai estar sendo orientado para vocês, para a gente ter um dia bem, bem gostoso aí. Pai, muito obrigado, Deus, por esta manhã. Aplique essa palavra no coração dos teus filhos. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Despede da pessoa que está do teu lado. Convida ela para vir no culto à noite. Evangeliza ela aí. Evangeliza ela. Quero te convidar para um culto hoje à noite abençoado.